Palpites de futebol para sexta-feira, dia 30 de setembro de 2022, horários de Brasília. Primeira partida, 1h30 da tarde. Pela Bundesliga 2, Hannover e Hamburger SV. O Hamburger é o líder da competição. E das últimas 8 partidas entre as equipes, em 6 partidas bateu mais de 1,5 gols. Sugestão 1, mais de 1,5 gols, odd de 1,21 na Betano. Sugestão 2, dupla chance para o Hamburger, odd de 1,36 na Betano. Segunda partida, 1h30 da tarde. Pela Bundesliga 2, SC Paderborn e SV Darmstadt. Das últimas 6 partidas do Darmstadt, em 5 bateu ambas equipes marcam. E das últimas 6 partidas entre as equipes, em 5 bateu ambas equipes marcam. Sugestão 1, mais de 1,5 gols, odd de 1,16 na Betano. Sugestão 2, mais de 2,5 gols, odd de 1,50 na Betano. Terceira partida, 3h da tarde. Pela segunda divisão holandesa, de Graafschap e AZ Alkmaar. Das últimas 7 partidas entre as equipes, em 6 bateu ambas equipes marcam. E das últimas 10 partidas do AZ, em 8 bateu mais de 2,5 gols. Sugestão, mais de 1,5 gols, odd de 1,18 na Betano. Quarta partida, 3h da tarde. Pela segunda divisão holandesa, MVV Maastricht e Wille. Das últimas 8 partidas do MVV, em 7 bateu ambas equipes marcam. E das últimas 8 partidas do MVV, em 7 bateu mais de 2,5 gols. Sugestão, mais de 1,5 gols, odd de 1,18 na Betano. Quinta partida, 3h da tarde. Pela Primeira Liga, Sporting e Gil Vicente. O Sporting vem ganhando as 6 partidas seguidas contra o Gil Vicente. E das últimas 5 partidas entre as equipes, em 5 bateu mais de 2,5 gols. Sugestão 1, mais de 1,5 gols, odd de 1,22 na Betano. Sugestão 2, Sporting vence a partida, odd de 1,32 na Betano. Sexta partida, 3h15 da tarde. Pela Copa Movistar, Aliança Atlético e Universitário de Deportes. O Universitário não perde as 6 partidas. E das últimas 10 partidas do Universitário, em 9 bateu menos de 2,5 gols. Sugestão 1, menos de 3,5 gols, odd de 1,33 na Betano. Sugestão 2, dupla chance para o Universitário, odd de 1,42 na Betano. Sétima partida, 3h30 da tarde. Pela Série B italiana, Cosenza Calcio e Como 1907. O Como 1907 não vence há 9 partidas. E das últimas 10 partidas do Cosenza, em 9 bateu menos de 2,5 gols. Sugestão 1, menos de 3,5 gols, odd de 1,28 na Betano. Sugestão 2, dupla chance para o Cosenza, odd de 1,45 na Betano. Oitava partida, 3h30 da tarde. Pela Bundesliga, Bayern de Munique e Bayer Leverkusen. Das últimas 10 partidas entre as equipes, em 9 bateu ambas equipes marcam. E o Bayern de Munique não ganha 6 partidas para o Leverkusen. Sugestão 1, mais de 2,5 gols, odd de 1,28 na Betano. Sugestão 2, Bayern de Munique vence a partida, odd de 1,34 na Betano. Nona partida, 4h da tarde. Pela Ligue 1, Angers e Olympique de Marseille. O Marseille não perde há 3 partidas para o Angers. E o Marseille é o vice-líder da competição. Sugestão 1, dupla chance para o Marseille, odd de 1,26 na Betano. Sugestão 2, mais de 1,5 gols, odd de 1,25 na Betano. Décima partida, 4h da tarde. Pela La Liga, Athletic Bilbao e UD Almería. O Bilbao não perde há 8 partidas para o Almería. E o Almería ainda não ganhou jogando fora de casa. Sugestão 1, mais de 1,5 gols, odd de 1,26 na Betano. Sugestão 2, Bilbao vence a partida, odd de 1,39 na Betano. 11ª partida, 4h da tarde.
Pela segunda divisão espanhola, Tenerife e Sporting Gijón. O Tenerife não perde há 6 partidas para o Sport. E das últimas 7 partidas entre as equipes, em 5 bateu menos de 2 gols e meio. Sugestão 1, menos de 3 gols e meio, odd de 1.18 na Betano. Sugestão 2, dupla chance para o Tenerife, odd de 1.35 na Betano. 12ª partida, 5 horas e 15 minutos da tarde. Pela Primeira Liga, Porto e Sporting Braga. O Porto está invicto em casa. E das últimas 7 partidas entre as equipes, em 5 bateu ambas equipes marcam. Sugestão 1, dupla chance para o Porto, odd de 1.28 na Betano. Sugestão 2, mais de 1 gol e meio, odd de 1.25 na Betano. 13ª partida, 6 horas da noite. Pela primeira divisão uruguaia, Cerro Largo e Danúbio. O Danúbio não perde há 5 partidas. E das últimas 10 partidas entre as equipes, em 8 bateu menos de 2 gols e meio. Sugestão, dupla chance para o Danúbio, o odd de 1.35 na Betano. 14ª partida, 7 horas da noite. Pelo campeonato argentino, Tigre e Aldosivi. O Aldosivi não ganha 7 partidas. E das últimas 5 partidas entre as equipes, em 4 bateu menos de 2 gols e meio. Sugestão 1, menos de 3 gols e meio, odd de 1.32 na Betano. Sugestão 2, Tigre vence a partida, odd de 1.45 na Betano. 15ª partida, 7 horas da noite. Pelo Brasileirão Série B, CSA e Guarani. Das últimas 6 partidas entre as equipes, em 5 bateu menos de 2 gols e meio. E das últimas 7 partidas do CSA, em 7 bateu menos de 2 gols e meio. Sugestão, dupla chance para o CSA, odd de 1.31 na Betano. 16ª partida, 7 horas da noite. Pelo Brasileirão Série B, Sampaio Correia e Grêmio. O Sampaio Correia não perde há 3 partidas. Sugestão 1, menos de 3 gols e meio, odd de 1.18 na Betano. Sugestão 2, dupla chance para o Sampaio, odd de 1.44 na Betano. 17ª partida, 9 horas e 30 minutos da noite. Pelo campeonato argentino, Racing Clube e Rosário Central. Das últimas 8 partidas do Rosário, em 7 bateu menos de 2 gols e meio. E das últimas 6 partidas entre as equipes, em 5 bateu menos de 2 gols e meio. Sugestão 1, empate anula para o Racing, odd de 1.31 na Betano. Sugestão 2, menos de 3 gols e meio, odd de 1.26 na Betano.